Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao palpite da Loteca Golden. Vamos para a Loteca 1158 com previsão de 400 mil para o sorteio. Segue aqui então a análise dos jogos, do 1 até o número 14. Lembrando mais uma vez que isso é só para vocês terem um parâmetro, não quer dizer que nós vamos seguir todos eles. Vamos então ao jogo de número 1 da Loteca 1158, Atlético Mineiro contra Flamengo. O Flamengo ainda vai jogar contra o Cruzeiro, ele jogou contra o Atlético Mineiro, ganhou de 3-1 e contra o Inter conseguiu um empate. Já o Atlético Mineiro ainda vai jogar contra o Atlético Goianiense, perdeu para o Flamengo de 3-1 na casa do Flamengo e com o River Plate conseguiu um empate. Ainda que o Atlético apresente aqui talvez uma conquista em relação ao seu mando de campo, que ele vai querer correr atrás de ter perdido de 3-1, eu não acredito que o Flamengo vai deixar passar essa vitória. Por isso nós vamos de coluna 2 no primeiro jogo. Jogo de número 2, Vitória da Bahia contra Corinthians. Vamos lá. Lembrando então a todos que o nosso jogo vai ser 4 triplos novamente, valor total de R$ 121,50. Para esse jogo, o Vitória contra o Corinthians, eles não vêm muito bem em suas campanhas, ainda que o Vitória da Bahia, nos 3 últimos jogos, conseguiu abocanhar todos eles. Já o Corinthians perdeu para o Racing Club. Bem, vamos nos arriscar aqui, ainda que seja na casa do Vitória da Bahia, o jogo, eu acredito que vai ser um empate nesse jogo aqui. Não vou acreditar na vitória em relação para esse jogo. Vamos de coluna do meio, então. Jogo de número 3, Botafogo do Rio contra Cuiabá. Botafogo vai jogar com o Vasco ainda. Jogou contra o Peñarol, perdeu. Contra o Bragantino, conseguiu uma vitória. Já o Cuiabá não vem fazendo uma boa campanha. Empatou seu último jogo contra o Bragantino e perdeu os seus últimos 2 jogos. Bem, aqui o Botafogo é favorito, né? Na casa dele, não acredito que ele vai dar essa bandeira de perder. Vamos de coluna número 1 para esse jogo. Jogo de número 4, Avaí contra Mirassol. O Avaí, em seu último jogo, jogou contra o Ceará, perdeu de 2-0. Já contra o Vila Nova, em casa, ganhou de 3-0. E contra o Novo Horizontino, na casa do Novo Horizontino, perdeu. O Mirassol ainda vai jogar contra o Curitiba no dia 6. Já contra o Ponte Preta, o Mirassol conseguiu uma vitória e contra o CRB também. Aqui vai ser o nosso pulo do gato. Se tivesse que dar uma zebra, seria nesse jogo aqui, número 4. Então nós vamos colocar aqui o nosso primeiro triplo. Lembrando a vocês que são 4 triplos. Vamos aqui do nosso primeiro triplo, então. Novo Horizontino com Operário faz o jogo de número 5. O Novo Horizontino, ele vem fazendo uma boa campanha, ganhou seus 3 últimos jogos, né? Já o Operário, ele não vem numa campanha muito boa, porém vem aí com a sua 7ª colocação e o Novo Horizontino em 2º. Nós vamos aqui colocar favoritismo para o Novo Horizontino como mando de campo pelos seus excelentes jogos com a Chapecoense e com o Guarani. Então nós vamos de coluna de número 1. Jogo de número 6, CRB contra Goiás. O CRB, ele no seu último jogo ganhou contra o Ituano, perdeu para o Curitiba e perdeu para o Mirassol. Já o Goiás vem aqui numa boa campanha, conseguindo 3 vitórias consecutivas. O Goiás, a posição dele é a 6ª na tabela. Já o CRB ele está em 15º. Pelo último jogo aqui que ele apresentou contra o Guarani e contra o Operário, que o Operário até é um bom time, nós vamos optar aqui pela coluna de número 2, Goiás na cabeça. Jogo de número 7 faz Juventude versus Bahia. Juventude está em 17º colocado, já o Bahia em 7º, fazendo de tudo para ver se perde sua posição. Ele vai jogar ainda contra o São Paulo no dia 6, jogou contra o Vasco, perdeu de 3-2, jogou contra o Cruzeiro, conseguiu um empate. Mas antes disso ele perdeu para o Flamengo, conseguiu uma vitória com o Criciúma, perdeu para o Fortaleza e infelizmente o Bahia ultimamente não tem agradado muita gente. Já o Juventude não vem fazendo a campanha muito boa, por isso eu falei 17º, mas ele está em 18º, na verdade. 18º. Ele
está lutando para sair do rebaixamento, mas não sei não, se continuar desse jeito. Por esse motivo, nós vamos aqui dar um crédito para o Bahia. Ainda que seja perigoso jogar no Bahia aqui, nós vamos dar o crédito para o Bahia. Coluna de número 2. Jogo de número 8, Cruzeiro versus Criciúma. O Cruzeiro aqui leva favoritismo, né? Ele jogou contra o Lemos, conseguiu a vitória, contra o Atlético do Paraná perdeu de 3-0, novamente contra o Lemos conseguiu um empate e contra o Bahia um empate. Já o Criciúma, posição do Criciúma, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acredito que seja um dos últimos, o Criciúma aqui. É o 15º colocado. Nós aqui vamos colocar o Cruzeiro como favorito. Jogando em casa, leva essa vantagem. Então nós vamos de coluna de número 1 para esse jogo. Jogo de número 9, Fortaleza contra Vasco. Vai ser um clássico, na verdade, esse jogo aqui. Quem tiver condição aqui de fazer um triplo seria ideal. Não é o nosso caso, que a gente vai jogar aqui 4 triplos já. Para esse jogo, eu vou considerar o Fortaleza como favorito, colocando coluna de número 1, não tendo muito o que falar para esse jogo. Jogo de número 10, Atlético Goianiense contra Bragantino. O Atlético Goianiense praticamente já está rebaixado, não vai conseguir se livrar mais. O Bragantino ainda tem uma chance, está em 17º, ainda tem uma pequena chance na verdade. Isso aqui é um clássico dos desesperados. Aqui está nosso pulo do gato. Tudo pode acontecer nesse jogo aqui, ainda que o Bragantino esteja como favorito. Nós vamos de triplo, nosso segundo triplo, reservado especialmente para esse jogo que deve derrubar muita gente na loteca. Jogo de número 11, São Paulo contra Atlético do Paraná. São Paulo ainda vai jogar com o Bahia ainda não jogou. Conseguiu um empate do Criciúma e uma vitória contra o Vasco. O Atlético do Paraná está dando uma decaída a cada jogo que passa. Já está em 17ª posição, tentando aí sair desse rebaixamento, mas não sei não. Ainda que ele tenha aí conseguido uma vitória contra o Cruzeiro, os últimos jogos dele foram muito ruins. Perdeu para o Vitória da Bahia de 2-1, perdeu para o Fluminense de 1-0, já contra o Corinthians ele perdeu de 5-2. Nesse jogo aqui, São Paulo e Atlético, nós vamos de coluna de número 1. Jogo de número 12. Jogo de número 12 faz Chelsea contra Arsenal. É um clássico. Não temos muito o que falar para esse clássico. Aqui é a nossa estratégia do nosso terceiro triplo. Peço a gentileza, pessoal, mais uma vez aí, deixe o seu like, se inscreva, ajude-nos a crescer no YouTube. Não esqueça de deixar seu like, não custa nada para vocês. Jogo de número 13. Sport contra Chapecó. O Sport não vem decaindo a cada jogo, perdeu seus 2 últimos jogos, ganhou só contra o Guarani de 4-0. Chapecoense teve uma vitória contra o Brusque de 1-0. Para esse jogo aqui, ainda que seja uma imprevisão total, nós vamos confiar no Sport, colocando coluna de número 1. Chegamos finalmente no jogo de número 14, Inter de Milão contra Napoli. Também é um clássico, não temos o que falar aqui. Isso aqui também pode derrubar muita gente na nossa loteca. Por isso nós vamos com o nosso último triplo para esse jogo de número 14. Chegamos ao final então, tem aqui o resumo de todas as apostas. Espero que vocês aproveitem. Mais uma vez, não quero ser repetitivo, mas peço a gentileza que deixem o like e se inscrevam, por favor. Agradecemos a atenção de todos, desejamos uma excelente sorte para esse jogo e nos vemos na próxima. Um grande abraço.